A separação dos pais não deve significar um distanciamento dos filhos. Até hoje, muitas pessoas pensam que o filho de um casal separado deva ficar com a mãe. Contudo, durante o processo de guarda, é necessário levar em conta principalmente o bem-estar da criança. Essa decisão deve ser tomada com base no bom senso e na honestidade dos pais. A mãe já é um vínculo mais forte, né? Ela que gera, né? Então, acho que a prioridade é da mãe. Ele tem que ficar com quem é melhor para ele. Se o pai for uma pessoa melhor para a criança, é melhor ficar com o pai. Eu acho que os direitos são iguais para os dois. Eu acho que eles têm em si como um acordo, né? Sempre a mulher tem essa questão da maternidade, né? Mais condições de cuidar dos filhos. Sou a favor da guarda compartilhada. Eu acho que a guarda ideal é a guarda compartilhada. Eu acho que depende muito da parte financeira. Eu acho que o juiz tenta ser imparcial. Porque geralmente quem vai ter essa opinião firmada é o próprio filho. Eu acho que a conduta em si, né, do pai ou da mãe, a forma como ele vive, o bem-estar da criança, o meio em que ele vai viver, se é um meio que é produtivo, se é um meio que tem capacidade dessa criança crescer intelectualmente. O negócio da disputa de guarda, sempre tem um que não é tão correto e tenta usar outros meios. Isso a gente sabe que as pessoas, né, os adultos, usam os filhos, né, para prejudicar o seu cônjuge. Às vezes é melhor para o filho, os pais divorciados, do que viver uma guerra dentro de casa, né? Acho que sempre fica uma corrente quebrada, um elo rompido. Fere profundamente o ego das crianças. Eu acho que um casal que vive mal, brigando, é muito mais prejudicial até à saúde, né, mental dos filhos, do que um casal que se separa e cada um vive bem da sua forma. Não tem nada a ver, né, cara, um psicólogo. Eu acho que tem que ser em comum acordo de pai, mãe, mãe e filho, assim. Eu acho que são duas funções extremamente essenciais na hora de uma separação. O juiz é soberano. O psicólogo já está caindo para outra área, né? O juiz é soberano, ele recebe uma instrução, ele tem aquela capacidade de discernir e de decidir. Porque o juiz é um técnico, né? Ele tem que conhecer a lei, saber aplicar e tal. E então ele precisa se instrumentalizar, se assessorar de outras pessoas. O Pesquisa em Pauta de hoje entrevista Vivian de Medeiros Lago. A pesquisadora é graduada em Direito pela Universidade Federal de Pelotas e em Psicologia pela Universidade Católica de Pelotas. Atualmente é pós-doutoranda na URGS e utiliza sua formação em psicologia jurídica para desenvolver soluções para conflitos familiares de guarda dos filhos. Confira! Então, Vivian, primeiramente eu gostaria de agradecer por tu ter aceitado o nosso convite para participar do Pesquisa em Pauta. E a primeira pergunta seria como se deu a tua trajetória na URGS e como foi a escolha do tema da tua tese? Tá bem. Te agradeço o convite, então, né? Também é um prazer estar aqui podendo compartilhar um pouquinho do que foi meu trabalho. Então, a minha trajetória na URGS se baseou no mestrado e doutorado. Eu sou natural de Pelotas, fiz a graduação lá e vim para cá em 2006, então, para fazer o mestrado no grupo de avaliação psicológica da professora Denise Bandeira. Eu sou formada em Psicologia e Direito. Então, eu tentei buscar algum tema, né, que pudesse unir essas duas áreas. Então, eu busquei no mestrado fazer uma pesquisa de levantamento para ver como é que eram feitas as avaliações psicológicas em situações de disputa de guarda. E a partir dessa pesquisa do mestrado que surgiu a justificativa para desenvolver o tema do doutorado, então. Então, um dos resultados da dissertação do mestrado foi que o que era mais importante de avaliar nessas situações é a relação da criança com cada um dos seus genitores. Então, esse foi um dado que surgiu e, ao mesmo tempo, quando eu perguntava quais os instrumentos que eles utilizavam para avaliar essa relação, nenhum dos instrumentos citados era específico para a relação. Eram instrumentos que avaliavam a personalidade dos pais ou alguma situação emocional das crianças, mas não o relacionamento parental em si. Então, a partir daí que eu criei a justificativa para desenvolver no doutorado, então, um sistema de avaliação do relacionamento parental para situações de disputa de guarda. Eu gostaria de saber no que consiste esse sistema de avaliação
do relacionamento parental? Então a gente desenvolveu vários estudos, tanto teóricos quanto empíricos, para buscar inicialmente a definição do relacionamento parental. Uma vez definido, foi importante também considerar que esse instrumento ele foi desenvolvido para o contexto de disputa de guarda. O que quer dizer isso? É um contexto onde normalmente quem está pleiteando a guarda, com frequência pai e mãe, eles vão tentar se mostrar o melhor pai, a melhor mãe do mundo, porque eles querem impressionar o psicólogo ou o assistente social que está avaliando. Então é importante ter cuidado com como vai ser esse instrumento para evitar a manipulação dos dados, o que seria responder se supervalorizando em algumas características e desvalorizando outras que de repente, né, não vão ser tão bem avaliadas para quem está disputando a guarda. Então a gente considerou isso, e aí o SARP, que é o nome que ficou, Sistema de Avaliação do Relacionamento Parental, ele é composto de pelo menos 3 técnicas. Uma entrevista inicialmente, que é aplicada aos genitores, né, ou quem estiver disputando a guarda, nem sempre é pai e mãe, pode ser uma avó, uma madrinha, enfim. Então essa entrevista é aplicada individualmente, tem duração de 1 hora, 1h20, dependendo do quanto o genitor fala, né, que tem uns que falam bastante. Num segundo momento, uma segunda técnica é aplicar um material que a gente chamou de protocolo de avaliação infantil, denominado Meu Amigo de Papel. Foi esse o nome que a gente batizou. Então ele é usado com crianças de 5 a 12 anos de idade. Então se aplicam essas 2 técnicas no mínimo, por que no mínimo? Se o avaliador ele quiser observar a relação pai-filho, se ele quiser fazer visitas na residência dos pais ou na escola, se ele quiser conversar com outras pessoas que são importantes para a criança, como professora, babá, psicoterapeuta, enfim, ele pode também usar essas outras técnicas. Pode inclusive aplicar testes de personalidade nos pais, se for o psicólogo. Por que eu falo se for o psicólogo? Porque o instrumento ele foi desenvolvido e a ideia é que tanto psicólogos quanto assistentes sociais possam utilizar. Ele não é exclusivo para psicólogo. Então, de posse dessas informações todas, a última técnica é a escala SARP, que é uma escala com 26 itens que o avaliador vai pontuar com base nessas informações que coletou. Então, esse é um diferencial do SARP, por quê? Porque as outras escalas de autorrelato têm essa possibilidade de manipulação dos dados. Nessa, claro que os pais podem até tentar se supervalorizar, né, manipular alguma coisa através da entrevista. Mas aí a gente tem os dados dos 2 genitores e da criança também, se faz essa compilação, esse confronto, e de posse dessas informações todas, o próprio avaliador que vai pontuar a escala. Então isso foi um detalhe que a gente se preocupou para desenvolver o instrumento pensando nesse contexto onde é bastante comum, né, um termo que a gente usa em psicologia que é a desejabilidade social, ou seja, eu vou responder de acordo com aquilo que socialmente é aceito, é desejado. Então o SARP, só para resumir, seria isso, uma entrevista para os pais, um protocolo de avaliação infantil para os filhos e depois a escala que o próprio avaliador vai pontuar com base nessas informações que ele vai coletar. Qual a importância de um psicólogo no momento da decisão sobre a guarda dos filhos e como se dá ou deveria se dar essa relação entre a psicologia e o judiciário? O papel do psicólogo é muito relevante. Embora a gente saiba, né, e é importante sempre deixar claro que a decisão é do juiz. É sempre ele que vai decidir se a criança vai ficar com o pai ou com a mãe ou se vai ter uma guarda compartilhada. Só que essa decisão ela precisa ser sempre fundamentada. E para fundamentar essa decisão, é assim, quase que unânime a utilização dos laudos psicológicos. Porque o que acontece é que o juiz pede a opinião dos psicólogos e essa opinião vem através de um documento que é formulado após uma investigação, né, que é o processo de avaliação psicológica. Então o juiz acaba valorizando muito essa prova, porque a perícia é um meio de prova. E essa valorização, no meu entendimento, vem através do embasamento da sua decisão, através do que a gente coloca, então, nos nossos laudos psicológicos. Então, eu entendo que essa é um papel muito importante do psicólogo. E o que tem de tão importante, né? O que consta nesses laudos? São dados que o juiz não tem conhecimento técnico. É a dinâmica familiar, é como é que está essa relação da criança com os genitores,
o quanto que ela pode estar até influenciada para estar emitindo uma opinião, dizer, não, eu quero ficar com a minha mãe, ou eu quero ficar com meu pai. O quanto aquilo é legítimo, é fidedigno, ou está sob influência de alguma pressão psicológica por parte de um dos genitores. Então esse eu entendo que é um papel bastante importante. E a tua segunda pergunta era da relação da psicologia com o direito. É isso, como se dá essa relação da psicologia com o judiciário? Eu acho que é uma relação que cada vez mais vem estreitando laços, digamos assim, no sentido de que cada vez mais o judiciário vem solicitando avaliações para o psicólogo. E aí eu vejo também os dois lados. Tem avaliações que são muito produtivas, fornecem informações relevantes, e isso faz com que o judiciário queira cada vez mais solicitar a atuação do psicólogo. Por outro lado, é ruim, é triste estar falando isso, mas também tem avaliações que não são legais, que não contribuem muito, que não são feitas com rigor, com uma qualidade que seria necessário. E isso faz com que o judiciário, às vezes, não valorize tanto no sentido de, não me ajudou, não contribuiu, e aí, às vezes, os juízes não querem solicitar novamente. Então, eu vejo esses dois caminhos. Eu prefiro acreditar que a gente está trabalhando até por ter o viés não só de pesquisadora, mas de professora também. Acho que cada vez mais está se investindo numa formação de mais qualidade. Hoje em dia, a maioria dos cursos conta com disciplinas de psicologia jurídica, uma coisa que, por exemplo, quando eu me formei não tinha. Então, eu acho que isso vem contribuindo para um aprimoramento da nossa qualidade técnica, o que, como consequência, traz essa aproximação do direito, está valorizando também. Acho que quando tu faz um trabalho bem feito, não tem por que o judiciário não gostar e não querer mais aquilo, porque com certeza contribui bastante. São informações dessa esfera emocional que os juízes, os advogados não dão conta porque não é o trabalho deles, não é da formação deles. O que o judiciário costuma levar mais em conta depois do resultado de uma perícia judicial? Seria o relacionamento afetivo da criança com seu familiar ou as condições psicológicas e financeiras que esse familiar tem? Ou ainda se teria outro quesito crucial para essa decisão? Isso é complicado de eu te responder porque isso depende muito do juiz. Tem juízes que consideram bastante a questão da relação, tem outros que consideram as capacidades, as competências parentais, e aí entraria talvez alguma questão mais patológica, alguma coisa mais na esfera emocional. E questão de ordem financeira, pelo menos perante a lei, isso não deve ser um requisito decisório, assim. A condição financeira não deve ser nem uma questão de impedimento, nem de favorecimento para a guarda ficar com aquele genitor que possui melhores condições. Não deve ser, mas eu não sei na prática o quanto que isso, pelo menos indiretamente, não acaba interferindo também. Eu penso que realmente eles acabam valorizando o que a gente coloca nos laudos, e aí isso aí vem ao encontro da questão relação entre pais e filhos. Claro que um pai ou uma mãe que tem algum transtorno, tem alguma psicopatologia, isso aí vai acabar também interferindo na relação parental e de repente vai fazer com que ele, naquele momento ao menos, não seja o genitor mais recomendável, não seja a posição mais recomendável ficar com aquele genitor. Atualmente ocorrem muitos divórcios, muito mais do que há décadas passadas. Teria como tu traçar como foram as mudanças que ocorreram nessa decisão da guarda dos filhos, desde quando foi legalizado o divórcio até hoje? Pois então, o que a gente tem conhecimento, assim, ao longo da história, é que tinha muito aquela coisa de se separou, os filhos ficam com a mãe. Não se discutia isso. E eu não estou falando nem tanto tempo atrás, poucos anos atrás, vamos botar aí 15 anos, 20 anos, não era uma coisa assim, disputa de guarda é um termo que... O que quer dizer uma disputa de guarda? Ainda tem gente que até hoje me pergunta. Porque simplesmente não havia essa disputa, não havia essa discussão. Separou, nem se cogitava a possibilidade do pai ficar com a guarda ou de haver uma guarda compartilhada. Eu acho que aí as coisas foram evoluindo. Acho que a gente tem que pensar que hoje em dia muitas mulheres são chefes de família e não os homens, o que faz também com que alguns homens passem muito mais tempo com seus filhos enquanto pais do que as mães. E aí por que quando há separação eles têm que ficar com a mãe e não com o pai?
Então acho que foi havendo uma mudança assim cultural, até de papéis, que foi fazendo com que o homem, genitor masculino, pai, cada vez mais queira o seu papel também, a sua presença ali. E isso foi modificando essa questão da guarda. Então hoje em dia, embora eu particularmente na minha experiência ainda acho assim, que realmente é difícil a guarda ficar com o pai. Não é o que eu gostaria, não é o que eu penso, é o que eu vejo da minha prática. A maioria dos clientes que eu atendo enquanto assistente técnica são pais. E são poucos os que conseguem ficar com a guarda. Porque ainda tem culturalmente arraigada essa ideia de que a guarda é da mãe. Ou como eu escuto de alguns clientes, a mãe tem que ser muito louca para perder a guarda do filho. Quando não é nada disso, não é que tem que ser muito louca. Eu acho que está justamente na questão de tu avaliar a relação. Se aquele pai era um pai que participava, que estava ali no dia a dia da criança, que acompanhava, a criança se dá muito bem com ele, tem um relacionamento muito bom. Por que agora, porque acabou o casal, né, se separaram, por que ela tem que ficar com a mãe, se a mãe não era aquela pessoa tão presente? Mas isso é uma coisa assim que é difícil de mudar, na minha percepção. Pode ser que conversando com outros profissionais, eles te digam outra coisa. Eu vejo assim, um número muito maior de pais pleiteando ou a guarda para si, ou no mínimo a guarda compartilhada, como uma maneira de poder passar mais tempo com o seu filho. Mas eu também vejo uma resistência muito grande por parte dos juízes em realmente dar essa guarda para o pai. Acaba ainda ficando na prática, embora na lei diga que os dois têm direitos iguais, não é o que eu evidencio assim na prática. A diferença é que eu acho assim, antes não se discutia, agora se discute. Em alguns casos o pai consegue a guarda, consegue um direito maior. Outra coisa que é importante pensar, há algum tempo atrás o direito de visita do pai era de 15 em 15 dias e não se discutia mais. E para uma criança, dependendo da idade, ficar 15 dias, esperar 15 dias para voltar a ver o pai, isso é um tempo enorme, né? Então, hoje em dia também é uma coisa que eu percebo, a maioria das decisões judiciais até alterna o final de semana, mas o genitor não guardião também tem direito a ver a criança durante a semana, o que eu acho um avanço. Então, hoje existe a disputa, acho que o homem ainda tem muito a conquistar, nesse sentido de conseguir realmente essa igualdade. Acho que ele não sai da mesma posição, a mãe sai ganhando, sai à frente, mas existe. Eu tenho um caso de uma cliente única que perdeu a guarda do filho. A guarda está com o pai. Mas assim, é um a cada, 20 casos, né? É bem mais difícil. Quais são as principais necessidades de um filho que está enfrentando esse momento da separação dos pais? O mais complicado para a criança é ficar sem ver um dos genitores. Porque se a gente parar para pensar, o que o divórcio acarreta para a criança? O fato do pai não estar mais namorando a mãe, isso não tem uma implicação direta para a vida dela. O que vai mudar é esse pai não estar ali no dia a dia, é ela acordar e agora não toma mais café com o pai ou com a mãe, não é mais o pai que leva para a escola, porque o pai está morando em outra casa, que é longe. Então, quanto menos pudesse mexer nessa rotina da criança, melhor para ela, porque ela não vai sentir tanto esse efeito negativo do divórcio. Porque eu vejo, assim como quem já vem estudando essa temática há um bom ano, que o divórcio tem muitos aspectos positivos. Claro que nenhum filho sonha em ter os seus pais separados, não é isso. Mas eu acho que às vezes é muito mais prejudicial para a criança ela estar convivendo com pais que estão constantemente brigando, em conflito, ter aquele clima pesado em casa, de discórdia, de realmente, às vezes até de agressão física, não só agressão verbal. Acho que isso é tão mais prejudicial para ela do que, olha, não deu mais certo, não tá? Vamos separar, mas vamos continuar sendo pai, sendo mãe dessa criança, que nem sempre acontece. Às vezes se divorciam, né? E aí, pelo que a literatura mostra, e até por esse dado de que a guarda acaba ficando muito mais com a mãe, então o pai acaba se afastando muito mais, aí isso sim é prejudicial para a criança. Mas se esse pai só sair de casa, mas continuar participando da vida dela, não vai ser da mesma forma, não vai conseguir almoçar todos os dias, ou não vai conseguir buscar na escola todos os dias. Mas se ele se fizer presente, os prejuízos, tanto no nível comportamental ou até no rendimento escolar, vão ser mínimos ou até inexistentes para essa criança. Então eu entendo que o que ela precisa é manter o máximo possível a rotina que ela já tinha antes, com o benefício que espera-se que seja do divórcio, de que cessem ou reduzam-se bastante os conflitos que ela vinha presenciando.
mas ela pode ter alguma mudança psicológica na escola, enfim, onde ela estiver ou em casa também. Essa criança pode passar por muitas mudanças psicológicas? Pode. Aí é difícil da gente generalizar, mas o que a literatura mostra é que acaba se associando à questão do divórcio, mas o número maior de efeitos, de reflexos nesse comportamento, eles vêm, na verdade, em decorrência do conflito que ela está presenciando. E isso aí ela pode estar presenciando com um casal separado ou até com um casal já separado. Ela pode apresentar problemas de comportamento, né, de não respeitar a autoridade, tanto em casa quanto na escola. Ela pode baixar o seu rendimento, porque ela pode ficar mais triste, com isso prejudica a sua atenção, ela já não vai conseguir, né, prestar tanta atenção no que a professora fala, em consequência vai reduzir o seu rendimento. Ela pode ficar mais isolada socialmente, não querer interagir tanto com os coleguinhas, né? Então pode ocorrer, tem diversos sintomas, né, que a literatura aponta, associando ao divórcio, mas eu também, na minha busca, né, durante a tese, também consegui evidenciar que a maioria desses sintomas, como eu falei, está relacionado ao manejo dessa situação conflitiva pelos pais, mais do que a situação do divórcio em si. Se é um divórcio que acontece de uma forma legal, sem muita briga, sem envolver a criança, esses sintomas não aparecem tanto. E também é importante a gente observar o tempo desses sintomas, porque existe um tempo, que a literatura também fala, entre 6 meses até no máximo 2 anos, que seria esse tempo de ajuste da criança a essa nova situação, que é ser filha de pais separados. Agora, se passa muito disso, aí tem que dar uma analisada com mais cuidado, porque provavelmente esse sintoma é decorrente de outro aspecto que não a separação dos pais. Tem mais alguma coisa que tu queira acrescentar com relação à tua tese sobre a conclusão? Uma coisa que eu acho que é o que eu estou vivenciando agora e que eu acho importante de trazer, que eu tinha uma preocupação quando eu resolvi fazer o doutorado. Bom, eu vou ficar 4 anos, né, da minha vida me dedicando a alguma coisa, eu queria fazer algo que fosse útil. Essa foi uma preocupação que eu tinha. E eu acho que eu consegui me realizar profissionalmente, porque eu realmente consegui fazer algo que vai ter utilidade. Não quer dizer que ele seja perfeito, que ele não precise fazer modificações, pelo contrário, acho que tem muita coisa a evoluir e acrescentar. Então tá, muito obrigada, Vivian, pela tua participação. Imagina, foi um prazer.